Estamos aqui na rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, conversando com um ex-jogador e atualmente técnico gaúcho que jogou no Vasco da Gama, tem uma boa entrada em São Januário, né? Inclusive fez boas campanhas por lá, foi auxiliar também por lá. Gaúcho, queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Um Vasco da Gama que inicia uma semana que consegue uma classificação contra o Santa Cruz no segundo tempo eletrizante e já um jogo de Série B pela frente. Dá para pegar o que foi na quarta-feira, aquela empolgação toda e transferir para a Série B para voltar a vencer, Gaúcho? Queria agradecer a participação. Tranquilamente, eu acho que o Vasco vive aí um grande momento, um momento muito bom, né? Trabalho do Jorginho, do Zinho, a equipe vem demonstrando aí uma boa participação nas competições que vem participando. Tem que aproveitar sim esse bom momento para distanciar logo nessa fase da segunda divisão, né? Para poder aí, de repente, dar uma tranquilidade maior. Agora, Gaúcho, a questão de ter encostado uma equipe como o CRB, né, que vem fazendo uma boa campanha, o Vasco ter oscilado um pouquinho, pode atrapalhar um pouco as pretensões, ou até pode ser bom para a equipe de São Januário dar uma melhorada ainda melhor na competição, porque vinha jogando bem, né, jogar bem não parou de jogar, mas deu uma certa oscilada no último mês, né? De fato, mas o futebol brasileiro está muito assim, né? Você vê que as equipes, uma regularidade é muito difícil, né? As equipes são parecidas, estão no mesmo nível, mas o Vasco leva uma vantagem muito boa nessa segunda divisão. O Vasco acho que não vai ter problema. É uma equipe que está bem estruturada, tem bons jogadores, é um time que está bem arrumado, entende? Eu acho que o Vasco não vai ter muitas dificuldades para a classificação, não. Tranquilamente está indo bem, vamos torcer também para que ande bem na Copa do Brasil, né? Que agora vai ter jogos mais decisivos, jogos que são mata-mata, né? Esperamos aí que o Vasco tenha condições de fazer aí um grande final de campeonato. Agora, Gaúcho, ex-jogador do Vasco, entrevistado aqui na Rádio Seu Esporte, batendo um papo com a gente. Dá para dividir as atenções nas duas competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é mais importante o acesso. Hoje em dia, conseguir o acesso é mais importante para o Vasco da Gama, porque não é um time de segunda divisão. Mas dá para conciliar as duas coisas, Gaúcho? Dá porque o Vasco tem um elenco bastante jogadores de nível. Eu acho que dá tranquilamente as competições, dá tranquilamente para o Vasco absorver isso aí com tranquilidade. Não vejo dificuldade alguma, não. Claro que o ideal seria, né, conquistar a Copa do Brasil, que aí você está garantido numa Libertadores. Com certeza, a subida para a primeira divisão, o Vasco acho que não tem dificuldade alguma. Agora, um resultado positivo na Copa do Brasil seria excelente. Agora, Gaúcho, tem aquela questão, né? O Vasco quase quebrou o recorde de invencibilidade, né? Vem fazendo um trabalho muito bom nessa temporada. Um título das duas competições, de repente uma Série B, e galgar um título da disputa da Copa do Brasil, é para coroar um trabalho quase perfeito do Jorginho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Vasco teve um ano tumultuado ano passado, né, onde foi feito muitas coisas erradas. Esse ano corrigiram, né? Prestaram atenção, tomaram cuidados maiores. Eu acho que o trabalho foi feito de uma forma diferente, onde o Vasco conseguiu aí, pelo menos ter uma equipe mais coesa, uma equipe mais encaixada, uma equipe que está oscilando sim, mas isso aí é coisa do futebol mesmo, né? Mas o ano passado foi muito tumultuado. Esse ano o Vasco está com uma equipe que você sabe que a equipe pode te dar resultado no decorrer dos jogos. O ano passado era uma loteria, né? Então, acho que o Vasco esse ano tem um grupo de jogadores já encaixados, jogadores que estão acostumados a jogarem juntos, e é uma equipe que tem tudo aí para fazer grandes resultados nas duas competições. Agora, esse Vasco da Gama tem no meio de campo Nenê, Andrezinho, Pikachu indo bem, e tem lideranças importantes como o próprio Martin Silva. Talvez essa tenha sido a diferença para o trabalho dar certo do Jorginho, dentro de campo estar bem respaldado com peças importantes? Sim, com certeza, mas o problema do ano passado foi o tumulto nas contratações, né? Contratou muitos jogadores no desespero total, né? Para a equipe não cair, aquelas coisas todas, aquela confusão toda, até inclusive depois no finalzinho encaixou e conseguiu ter até um time quase que escapa, né? Mas o trabalho no início da temporada foi muito equivocado, né? Agora, esse ano não, esse ano já tem jogadores jogando junto há um ano, né? Quer dizer que deu uma consistência maior, né, ao grupo, aquelas coisas todas que envolvem. Você sabe que a parte coletiva tem que funcionar. Se não funcionar a parte coletiva, não adianta tu ter 2 ou 3 peças em destaque. Você tem que ter um time, né, com 20, 25 jogadores em condições, né, de realizar os jogos naquilo que você pretende, né?
Agora, Gaúcho, qual o perigo de enfrentar uma equipe como o Bragantino, uma equipe que disputa contra o rebaixamento uma Série B, e você tá na ponta, né? É um jogo que é meio traiçoeiro, ainda pode ficar sem um nenê na partida. É para ter um certo receio o Vasco da Gama, ou não precisa de receio? Qual é a receita para conseguir um bom resultado? O Vasco tem que se impor. Eu acho que vai ser Januário, o Vasco tem uma equipe forte, jogando em casa. Eu acho que o Vasco não tem que ter preocupação com nada, né? Tem que colocar o seu ritmo de jogo, jogar da sua forma, ser agressivo, procurar o gol, claro, profissional do outro lado, respeitando sempre isso, né? Mas a condição do Vasco é superior em todos os sentidos. Agora, nível de contratações, o Vasco traz 2 contratações para essa sequência, que é o Júnior Dutra, que vem do Catar, e o Ederson, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2013. Você, como com certeza tem uma grande passagem no Vasco da Gama e tem um carinho pelo time de São Januário, como é que você vê, né, um olhar torcedor do Gaúcho? Como é que você vê trazer 2 contratações que o torcedor não conhece tanto? O Ederson tem até uma boa passagem aqui, mas que o Jorginho falou, não, pode trazer que eu banco. Essa situação aí, você já definiu tudo aí no final aí. Pode trazer que eu banco. Te confesso, são jogadores que eu vi pouco, né? Eu vi poucos jogadores, mas o Jorginho trabalhou com esse atleta aí, né? Principalmente esse. O outro foi artilheiro do Brasileiro em 2013, né? Pelo Atlético Paranaense. Então é um jogador que eu já conheço um pouquinho mais. Mas o futebol é assim. O jogador que já trabalhou com o Jorginho tem confiança no atleta, sabe que o cara pode realizar, então eu acho que é uma aposta, né? Uma aposta do Jorginho, claro que jogar no Vasco é uma outra situação, né? Você vai sempre correr um risco, o Vasco é um clube grande, onde tem que jogar de verdade, né? Tem que ser jogador de verdade para jogar no Vasco, né? Não pode ser assim, qualquer jogador, né? Eu penso assim, né? Então, eu acho que o Jorginho conhece o jogador, está apostando, sabe do potencial, então é uma coisa que tem tudo para dar certo. Gaúcho, ex-jogador do Vasco da Gama, batendo um papo aqui com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Prometi que não ia tomar muito do teu tempo e não vou tomar muito do teu tempo. Queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Para fechar, né, um pouco de saudosismo, né? Queria que você lembrasse um pouco da sua época no Vasco da Gama, algum momento interessante. O que quando se pensa em Vasco da Gama vem na sua mente? O Vasco vem tudo, né? O Vasco é o início da minha vida, o Vasco foi onde eu surgi, né? Vim do Rio Grande do Sul com 15 para 16 anos, fiquei durante muitos anos, muitos títulos, muitas conquistas como treinador, como jogador, foram muitos anos, né? Muitos anos de trabalho lá dentro, como funcionário também. Então tem uma história linda nisso aí, né? O Vasco não sai da minha vida, não tem como contar diferente para você, né? Faz parte, é o quintal da minha casa, adoro, né? São Januário para mim, foi onde morei durante muitos anos, morei embaixo daquela arquibancada há 5 anos, tenho grandes recordações de coisas boas, né, que vivi ali dentro. Foram muitos jogos, né, muitas coisas, então é muito legal você olhar e ver o Vasco jogar e principalmente o Vasco bem, né? Agora, só aproveitar isso, né? Você falou que o Vasco é a tua vida. Como é que seria um presente que o Vasco poderia te dar nesse ano? Um título, né? Sempre um título, né? O título é a maior conquista, né, que a gente tem como torcedor. Eu acho que o Vasco vencendo a Copa do Brasil seria para mim muito legal e a classificação também na Série B do Brasileiro.